SEB também está rolando, né, outras atividades, e aí tudo isso vai estar gravado e disponível a todos, quer dizer, vantagens da tecnologia, né? Bom, eu vou tentar ser o menos chato possível aqui para vocês, e para a gente falar de políticas públicas, né, e é uma expressão que usada em larguíssima escala, uma expressão que eu acho que, sei lá, a cada 2 dias eu vejo alguém falar isso. Ah, porque uma política pública relativa a isso, política pública relativa àquilo, e me parece que política pública é qualquer coisa, né? E pela realidade brasileira, eu chego à conclusão que, de fato, política pública é qualquer coisa. Não tem o menor sentido, né, se levarmos a sério o que as pessoas apresentam como política pública aí. E para isso, então, eu falei, bom, vamos tentar botar ordem na casa. Eu já até tinha feito uma apresentação há pouco tempo atrás, num congresso, onde eu discutia isso, até um trabalho que eu fiz com a professora Adriana Tonini, e ela cuidando da parte de educação em geral, e eu especificamente na área de política. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Começar a primeiro contar uma historinha, que pediria um pouco de paciência a vocês. Eu vou gastar aí uns 10 minutos ou 15 em termos de análise histórica, para depois a gente cair propriamente na ideia de política pública, tá? Bom, o primeiro lugar, vamos voltar no tempo, né? Voltar aí 200 e poucos anos no tempo, no mundo ocidental, e pensar no seguinte: quer dizer, que realidade a gente tinha no mundo ocidental, e mundo ocidental é Europa e América? E que realidade é essa, né? A gente tem um modelo dos chamados estados absolutistas, onde, sem entrar em todos os detalhes do que era absolutismo, é pensarmos o seguinte: o país, as coisas, as pessoas até, no certo sentido, eram como que propriedades do rei. Então, toda discussão que vai tratar do fim do absolutismo é uma discussão que, no final das contas, está tratando do quê? Do fim da ideia de uma pessoa ou um pequeno grupo ser proprietário do restante do território, das coisas, das próprias pessoas daquele país. É isso que é o debate em relação ao absolutismo. É contra o absolutismo. O motivo que se tem para se lutar contra o absolutismo há 250 anos atrás foi isso. E o resultado desse processo a gente pode sintetizar da seguinte maneira: a primeira situação é: eu quero acabar com o absolutismo, mas eu quero colocar o quê no lugar dele? Tá? Ora, porque eu não posso trocar um tirano por outro. Olha, eu quero acabar com esse tirano, mas aí eu quero que um outro tirano que seja mais simpático a mim assuma. Não, a ideia não é essa. Tá? E aí, qual é a solução que se encontra? Tá? É uma solução de uma palavra que já existia lá na época de Roma, há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos, e que lá no final do século XVIII as pessoas retomaram isso, recuperaram essa palavra, digamos assim, e colocaram essa coisinha em prática. E que palavra é essa? Um negócio chamado público. Tá? E, em último caso, o que foi lutar contra o absolutismo? Criar um espaço público. Algumas pessoas, né, têm uma ideia errada da palavra público. Diz o seguinte: que público é aquilo que pertence ao governo. Errado. Público é aquilo que pertence a todas as pessoas. E, por via de consequência, não pertence exclusivamente a ninguém. Aparentemente é um paradoxo, tá? Porque vamos pensar, por exemplo, na escola pública. Né? A escola pública pertence a todas as pessoas, porque são as pessoas que pagam os impostos e sustentam a existência daquele espaço ali chamado escola. Né? Mas por serem todas as pessoas, a escola pública ela não pertence exclusivamente a um indivíduo, a uma pessoa. Então ela não pertence a ninguém. Ela pertence a todos e não pertence a ninguém. É um paradoxo isso, mas é real. Não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia. Né? Então, acaba que gera e também é uma coisa, ainda mais aqui no Brasil, as pessoas não se dão conta disso, passa a ser uma coisa muito mais séria. Né? Por pertencer a todos e não pertencer a ninguém, é algo muito mais sério. Porque é algo que eu tenho que tomar um cuidado, eu tenho que preservar. Porque aquilo não diz respeito a mim, diz respeito a todo o conjunto de indivíduos da sociedade. Né?
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que exigir dos outros também que me respeitem, porque aquilo também faz parte das minhas responsabilidades, está sob a minha, digamos assim, posse, com aspas, né? No sentido de que eu pago impostos, no sentido que, querendo ou não, eu estou sustentando aquilo, né? Então, a ideia, e aí eu faço a pergunta de novo, está claro isso, gente? O que a ideia de coisa pública, né? Aliás, até uma outra palavra que também já existia na época dos romanos, né? Que na verdade não era uma palavra, uma expressão, né? Res pública, da onde deriva república, que significa aquilo que pertence a todos. Tá? Então, tudo que é uma república é aquilo que pertence a todos. Aliás, por isso, para quem está conhecendo Ouro Preto agora, já deve ter visto um monte de república dos estudantes, e o nome é próprio, né? Porque pertence aos estudantes, e não pertence a nenhum estudante especificamente. Quer dizer, qualquer um que venha estudar na Universidade Federal de Ouro Preto pode se hospedar durante o tempo que fizer o curso aqui numa república. E o nome está muito correto nesse sentido. Mas voltando lá à nossa conversa histórica, perdão, o que acaba acontecendo? Então, a primeira luta contra o absolutismo foi, olha, eu não quero tirar um tirano e botar outro. Não, eu quero alguma coisa nova. Tá? E ao criar esse espaço público dizia o quê? Olha, então ele não pertence a ninguém. Tá? Pertence a todos e a ninguém. Então, e a partir daí, como é que vai funcionar? Olha, vai funcionar o seguinte, que esse rei já não é mais dono do país, não é mais dono das coisas. Ao contrário, ele vai exercer a atividade de administrar o país. E aí é totalmente diferente. A primeira situação é o rei é dono. A segunda situação é o rei, ele pode até continuar existindo como rei, não há problema nenhum, mas ele vai administrar. Então ele vai receber uma procuração das pessoas, como que uma procuração, e essa procuração receberá o nome de voto, né? Alguém vai ser eleito, alguém vai ser autorizado para administrar. E aí é que passa a ser algo interessante, porque só para vocês entenderem que, lógico, ninguém aqui é obrigado a conhecer história, ninguém tem a menor obrigação de conhecer todo o processo da onde surgem as coisas. Mas se até aquele momento o rei era dono, e a partir daquele momento você teria um administrador, então vocês podem não acreditar, mas uma série de instrumentos aparentemente comuns a todos vocês, tá? Eles não existiam até essa época. Tá? Maneiras, mecanismos, fórmulas para você administrar o espaço público. Né? Só para vocês entenderem, eu vou falar de coisas aqui que vocês vão falar assim, ué, mas não tinha? Não, foi inventado, e foi inventado por causa disso, né? Por causa dessa mudança. Né? Que coisa, por exemplo? Uma coisa que foi inventada, tá? E depois a Adriana vai ouvir essa gravação, ela vai ficar muito feliz, que vai bater um pouco na área dela. Um negócio chamado estatística. Alguém vai falar, mas o que estatística tem a ver com isso? Né? Ué, é simples, né? Como é que eu posso administrar o espaço público sem saber quantas pessoas moram ali, como é a ocupação geográfica dali, quantas pessoas estão... Vamos traduzir, vamos já trazer para o mundo contemporâneo. Quantos estão em idade escolar? Eu não sei nada disso. Então eu preciso de um instrumento que me dê condições para medir isso. A estatística surge por causa desse negócio. Né? Ela é fruto do fim do absolutismo. Isso é um dado engraçado para quem curte matemática, né? Pensar que esse caso aí, a matemática é fruto da história e de um conflito político ainda por cima. Um outro elemento que surge, não é que surja, mas é completamente modificado nesse momento aí. É uma palavra que existe desde os gregos, né? Mas possuía um outro significado, que é a palavra economia. A palavra economia vem de oikos, do grego, que significa casa, administrar a casa. Tá? É isso que significa a palavra economia. E aí, no final do século XVIII, com essas mudanças todas, e é engraçado porque o caso da palavra economia, a mudança de significado, a gente sabe até o autor. No final do XVIII, na França, dois grandes pensadores, o Diderot e o D'Alembert,
inventaram uma coisa, um livro que reunisse todo o conhecimento, até aquele momento que todos tinham acesso, naquele livro. E eles chamaram de enciclopédia, né? E aí, para cada nome, para cada verbete da enciclopédia, eles chamaram uma pessoa para escrever aquele verbete. E o verbete economia foi de autoria de Jean-Jacques Rousseau. É Rousseau que inventa a palavra economia, ele diz a palavra economia no sentido moderno. E aí ele vai dizer o quê? Olha, gente, economia para os gregos era administrar a casa. Economia para nós, dele para cá, significa administrar pessoas e coisas. Significa administrar o país. Então, aí, ou seja, eu preciso estudar economia e essa palavra, essa tal ciência vai ter que se virar para tentar entender como é que dá conta desse tal espaço público, desse tal país, dos interesses, né? Porque até naquele momento, o Roger está dando microfonia aqui. Até aquele momento, por exemplo, de novo, a situação anterior, o rei é dono do país. A situação nova, o rei tem que administrar o país. E aí surgiu uma metáfora na época que o rei seria como que o capitão de um barco. Tá? Ele tem que saber levar a população, tá? Pelas marés, pelas tempestades, tem que saber como fazer o barco sair de um lugar e chegar no outro. Tá? É a ideia mesmo do cara que consegue administrar. Tá? O governante, então, ele tem que saber administrar. E para saber administrar, então, ele precisa criar instrumentos. Ou, não ele, mas as pessoas que com ele trabalham vão ter que criar instrumentos. Tá? Como a estatística, a economia que se modifica. Tá? Só que o passar do tempo, e aí já entramos no século XIX, uma nova coisa também aparece, um novo problema aparece. Tá? Como é que eu posso administrar o país? Como é que eu posso administrar todas as coisas que o país precisa, que um país precisa, tá? Sabendo dos seguintes pré-requisitos. Se eu agora administro pessoas e coisas, é o novo sentido da palavra economia, então eu tenho que saber, em primeiro lugar, quais são os desejos e anseios dessas pessoas. Ou seja, o que a população espera. Novamente, eu preciso pesquisar e utilizar de ferramentas da estatística, tá? Para dar conta desse negócio. Por favor, o que surge aí nesse momento é aquilo que hoje vocês chamam de pesquisa de opinião pública. Só por curiosidade, é a mesmíssima coisa. Né? Só que está surgindo aí. Né? Lógico que ela vai se lapidar, isso, pesquisa de opinião mesmo, só no século XX, para valer. Mas você já tem o germe original. Essa preocupação, como é que eu descubro o que essas pessoas querem? Tá? E é importante, por favor, marquem essa fala agora, porque isso vai entrar daqui a pouco na ideia de política pública. Porque, de novo, para administrar, não é só dar conta, tá? E aí eu vou usar uma frase famosa de uma canção cuja letra pertence ao Arnaldo Antunes, né? Quer dizer, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então, quer dizer, essa frase que o Antunes ele traduz de uma forma perfeita, o quê? Tem um lado da sobrevivência, sim, claro. Sabe? Então, o governante tem que dar conta da produção agrícola, né? Porque não é assim, ó, faz o que você quiser, não. Tem que, as pessoas precisam comer. Até porque, se não comer, elas se revoltam. E se revoltarem, de repente, o governante cai. Então, é de bom tom que esse governante tenha o olho aberto para isso. Né? É preciso saber, só abrindo um parênteses, né, que o governante que dá aula precisa de café, por exemplo. Né? E sem café ele não consegue trabalhar. Aí as pessoas lembram disso, senão... Eu tinha só um parêntese rápido, isso vai estar gravado e vai ficar para sempre no YouTube. É porque eu ameacei fazer uma passeata aqui se não tivesse café ainda. Dado que hoje é costume todo mundo a gente fazer passeata, eu sou carioca, então eu falei, vamos no embalo. Né? E aí o pessoal pensou, mas sim, é melhor não ter passeata nenhuma e ceder o café aqui. Então, por favor, desculpem, mas não temos, daqui a pouco vai ter café para todo mundo. Por hora, só o governante que tem café aqui. Mas é um pouco... Por favor, eu diria que é um resquício do absolutismo, tá? Vamos entender que as coisas não acabam assim da noite para o dia, né, tudo. Mas voltando aqui à questão desse modelo, então eu preciso saber, então,
que houve, meu Deus? Está revoltado, hein? Ah, não, tá. Pensei que elas três fizeram uma cara aqui que eu falei, eu acho que eu perdi agora o comando da aula. Mas tá bom. Então, o governante vai cair aqui por causa do café ainda, né? Mas tudo bem. Mas voltando aqui para a questão, tá? Bom, então, de novo, é lógico que eu preciso saber que o povo tem que comer. É lógico que eu preciso saber que o povo tem que morar em algum lugar, e aí você começa a se preocupar se vai ter ou não casa popular, né? Para as pessoas, etc. Tá? Agora, eu também preciso saber o que esse povo quer, né? Aí, de novo, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Quer dizer, quais os anseios que essa população tem? Quais os sonhos que essas pessoas têm? Alguém pode falar assim, pô, mas esse cara agora está falando uma bobagem, quais os sonhos? Pois é, há poucos anos atrás, um cara ganhou o Prêmio Nobel de Economia porque ele botou no texto isso, entendeu? Aliás, eu me arrependo amargamente de não ter escrito esse negócio. Eu já vi que a cadeira vai desabar aqui, entendeu? Mas isso o Roger me falou que ele ia botar uma cadeira que está capenga aqui. Mas, enfim, eu não vou me mexer tanto nessa cadeira. Não, é só para avisar que a cadeira desmontou mesmo aqui. Quem me chamar de gordinho, aí a gente conversa depois. Mas voltando aqui para a questão, então há poucos anos eu ganharam um Prêmio Nobel de Economia com isso. Porque você, na hora que você faz essa conta, inclusive econômica, o cálculo econômico, você tem que considerar a felicidade, né? Isso é engraçado, pode parecer uma bobagem, mas só para citar, o primeiro lugar do mundo que tratou desse assunto foi a Constituição dos Estados Unidos, que em 1776 colocava isso, olha, o governo norte-americano tem a obrigação de fazer de tudo para que o povo seja feliz. Isso é uma coisa que pode ser, não é bobagem, não, isso é uma coisa muito séria. Não é de se estranhar, aliás, o Papa Francisco tocou nesse assunto em um dos discursos dele agora. A felicidade é algo que não é uma bobagem, não é uma metáfora. Isso é real, sabe? Então as pessoas têm que ter um grau de satisfação, porque a felicidade é isso. Você está satisfeito, né? E para estar satisfeito, aí já estamos lá no século XIX, uma outra coisa precisou ser criada, né? Ora, que coisa é essa? Eu governo, tá? Eu sou o governante, então eu tenho que dar conta da realidade, dos dilemas, dos anseios, etc. Mas eu preciso fazer essa máquina funcionar, né? E essa máquina vai ter que funcionar a partir de regras que sejam fixas, que não funcionem a partir dos meus humores como governante ou dos humores de outros governantes, tá? E o que isso significa, tá? Por enquanto, tá, até então, o que eu tenho? Eu tenho um grupo de pessoas que vai dar conta a partir do momento que eu estou lá no poder. Na medida que eu saia do poder, essas pessoas saem comigo. Bom, está errado isso. Para que a máquina funcione, eu preciso de um corpo de funcionários que não dependam de mim enquanto governante. É a partir daí que vai surgir um negócio que para vocês existe desde que mundo é mundo, mas que na prática tem pouco mais de 100 anos, chamado funcionário público. Por favor, é no Brasil? Não, no mundo. É no mundo que isso surge há pouco mais de 100 anos. Porque as pessoas se dão conta disso. Não, peraí, essa máquina tem que funcionar. Tá? E tem que funcionar independentemente de quem esteja no governo. Não sei se vocês estão entendendo a lógica do negócio. Tá? E aí, como é que vai funcionar essa máquina? Eu vou ter que criar um mecanismo tal, uma fórmula legal. Opa, vou ter que mexer na lei. As leis vão ter que mudar também. Né? E vão ter que mudar de que maneira? Para que esse cara ele se transforme, de algum modo, em funcionário público, mas que ele não possa ser ameaçado por mim como governante. Ou seja, ele tem que estar protegido do governante. Isso não é uma bobagem, não. Isso é uma coisa muito séria. Porque, de repente, se eu tenho um funcionário público que ele fica refém de quem esteja no poder, já era, a máquina não vai funcionar. Né? Ao contrário, eu preciso de um funcionário que seja independente de mim. Não é que ele fala, quer dizer que é um funcionário que vai fazer qualquer coisa? Não. Que tenha regras. Tem um papel a ser desempenhado, tem uma legislação que defina o seu comportamento. Mas que nessa legislação uma coisa esteja clara. Ele não pode ser ameaçado ou constrangido pelo governante.
Aí que é o barato do negócio. Por favor, esse negócio tem sentido. Se vocês pararem para pensar, tem lógica isso. Evidente. Porque aí, de novo, eu estou num mau humor desgraçado, né? Aí, por exemplo, eu ameacei a Lídia, né? Se ela não arrumasse café, eu faria a greve. O que ela faz? Ela traz o café publicamente, todo mundo percebe. Não, olha, arrumaram o café, mas não botaram uma colherzinha para eu mexer aqui. Então eu estou bebendo um café sem açúcar. Mas não, tudo bem, não precisa mais. Eu estou denunciando isso, para vocês entenderem como o professor sofre, né? Quer dizer, para vocês, olha, tá vendo? O cara reclamou, levaram o café, tudo bonitinho, tá, mas não botaram a colherzinha aqui, eu vou mexer com o dedo aqui. Mas não vou fazer isso, mas tudo bem. Não tem problema, então eu só apenas dizer que a relação não é pacífica. Mas ao mesmo tempo, de novo, eu também como professor, aí é a mesma relação do governante com o servidor. O governante não pode ameaçar o servidor, a Lídia também não está subordinada a mim, então eu também não tenho como ameaçá-la aqui. Quer dizer, olha só que coisa bacana. E aí, às vezes, gera um conflito. Mas, de qualquer maneira, voltando, estou brincando, não precisa não, agora já era. Agora vai café sem açúcar mesmo. Então, o que acontece? Voltando à questão, eu preciso, então, criar um aparelho burocrático, né? Um corpo de pessoas que tem uma legislação, que essas pessoas essas pessoas serão subordinadas a essa legislação. O governante vai ter que se subordinar a essa legislação. Opa! Novidade no mundo, tá? O governante e as pessoas serão subordinadas à legislação. Então, pera um instantinho. É daí que surge uma expressão que também vocês já ouviram 500 vezes. Parece que existe desde que o mundo é mundo esse troço de novo. Tem pouco mais de 100 anos. Um Estado democrático de direito é aquele que todos seguem a lei. Tá? Por quê? Porque quem é que está acima de todos? É a lei. Quem é que faz a lei? Aquele que representa os interesses políticos e os interesses gerais da sociedade. Estão entendendo a lógica do negócio? Então as pessoas... Então votar passa a ser uma coisa muito séria. Porque se você escolhe um imbecil qualquer, um bandido para ser legislador, esse bandido vai legislar leis, vai produzir leis, legislar leis é forte, né? Vai produzir leis de interesse dele. E azar o seu que votou nele, bem feito para você. Tá? Então aprenda a votar, né? Não vai botar bandido no poder como normalmente o brasileiro faz, né? Então depois reclama, né? Não, o governo não funciona, mas não funciona como? Foi você que elegeu, pô. Você que botou o cara no poder, você que elegeu aquele que está fazendo a lei, e aí vem reclamar que não funciona? Pô, dá um tempo, né? Aí a paciência também tem limite. Mas voltando para a discussão central aqui, então eu já tenho nessa máquina toda, né? Eu tenho a estatística, uma ferramenta que me dá informações a respeito da sociedade. Eu tenho a economia, que também é uma ferramenta que mudou toda a estrutura. Eu tenho a ideia do servidor público, que ele vai fazer a máquina funcionar. Tá? Eu tenho a ideia de que a lei é que tem que estar acima de tudo, então a lei tem que ser lapidada. Tá? E frente a tudo isso, no finalzinho do século XIX, tá? Quase já entrando no século XX, vai aparecer na pauta de discussões o seguinte: bom, se eu já tenho uma série de ferramentas, por que a gente não reúne todas essas ferramentas numa coisa só? Não que essas ferramentas vão desaparecer, não é isso. Mas vou pegar características importantes das ferramentas, dessas ferramentas e botar num conjunto só para facilitar a minha vida, a minha gestão, né? Vamos usar aí a expressão, né? Não é uma escola de gestores, né? Como é que eu tenho, então, a gestão? Foi inventado, então, lá no finalzinho do século XIX, um negócio chamado administração, que não existia até então, só por curiosidade, não conta isso para ninguém, né? É quase no século XX que as pessoas pararam para pensar, peraí, se a gente inventa, será que não está na hora de criarmos alguma coisa que dê conta dessa confusão toda aí? Já que nós temos que dar conta de tantos interesses. Estão acompanhando isso daí, gente? Então vamos de novo o nosso quebra-cabeças, por favor, porque as coisas aparentemente não estão vinculadas de uma forma direta, mas indiretamente elas estão.
Eu tenho, então, agora um administrador, e aí já entramos no século XX, né? Um administrador, um governante, perdão, que ele tem que administrar, o papel dele é administrar, ou produzir leis, ou julgar, mas ele representa a sociedade, ele é escolhido pela sociedade, né? Esse governante, ele tem que dar conta e ele tem que entender que o que governa efetivamente a sociedade é a lei e é o cumprimento às normas da lei, tá? Vamos entender isso. Tá? Não estou aqui dizendo, Marcelo, então significa que você tem que seguir cegamente a lei? Não, não é seguir cegamente a lei. Até porque a lei, ela teria... E aí eu vou só fazer uma citação rápida. A lei ela tem que ter dois aspectos fundamentais, né? Ela tem que ser lógica, né? E tem que ser ética, moralmente correta, né? Então, e isso quem falou não sou o Marcelo, não. É um sujeito chamado São Tomás de Aquino, lá no ano 1000 e qualquer coisa, ele disse isso com todas as letras, né? Uma lei, inclusive, ela pode ser lógica, mas não ser ética. Então, o servo não é obrigado a seguir uma lei que não é ética. Isso aí é uma coisa interessante. Quer dizer, a lei ela tem que ter, portanto, essas duas características, né? Ser lógica, ter sentido e ter ética. Você tem uma lei que só serve a algumas pessoas, não tem ética nenhuma, não tem sentido nenhum moral, então eu não sou obrigado a seguir. Tá? Eu, como cidadão, não sou obrigado. Mas voltando à questão aqui. Então, esse governante, o papel dele é administrar, ele tem que saber, então, que a lei está acima dele, é a lei que governa, é o cumprir a lei que torna viável o país. Tá? Ele tem que lembrar que ele está administrando pessoas e coisas. Que coisas, tá? Felicidade, expectativa, necessidades, toda espécie de coisa. No final, a palavra serve para isso. Ele tem as ferramentas, tem uma máquina administrativa para fazer tudo isso funcionar na medida do possível, e aí, finalmente, depois dessa ladainha toda, podemos entrar naquilo que se convencionou chamar de políticas públicas. Tá? Por quê? Porque, sem dúvida alguma, tá, o fato do governante administrar um país, o fato de um governante ele ter que dar conta, não significa necessariamente que esse território seja composto de pessoas iguais. Muito pelo contrário. Né? E eu não estou falando de igualdade aqui no sentido financeiro do termo, não. Fosse isso, com toda franqueza, seria até relativamente fácil. Dentro de certas limitações, mas seria. Mas nenhuma sociedade é formada por pessoas iguais. Por quê? Porque os anseios e as aptidões são naturalmente diferentes. Quer dizer, tem gente que vai ter jeito para tal área, tem outros que vão trabalhar tal outra coisa, entendeu? Então você não está falando de pessoas que têm os mesmos interesses. É um negócio complicado, quer dizer, você quando vai falar em administrar um território, administrar um país, uma cidade, um estado, você está lidando com situações de diversidade constante. Tá? Diversidade, volto a insistir, não é no sentido financeiro, que até existe, é óbvio, tá? E que nosso país, o Brasil, lamentavelmente está ainda no top, né? Um dos 3 mais desiguais do mundo, né? Nós estamos falando, ou seja, a concentração de renda aqui continua absurda, né? Lamentavelmente. Mas não é nem isso, eu falo diversidade no sentido de interesses. As pessoas estão interessadas em coisas distintas, e aí como é que eu dou conta disso? Tá? De novo, eu como governante tenho que dar conta de administrar pessoas e coisas, tenho que dar conta de tudo que eu falei até aqui. Tá? Bom, para isso então, alguém, uma alma caridosa, falou o seguinte, bom, a gente pode criar, então, não é um instrumento, mas é pensar numa fórmula lógica para você lidar com isso. Né? E a isso denominamos políticas públicas. Tá? Seja a diversidade das pessoas, seja da necessidade do próprio Estado, do próprio governo, do próprio país. Tá? E para isso, então, eu listo 4 itens que tornam possível, que são necessários para a existência de uma política pública. Né? O primeiro item se chama Estado. Pode parecer uma bobagem, mas não custa lembrar
que só o Estado, né? Estado aí, por favor, vamos lembrar, Estado não é sinônimo de governo. Tá? Estado é o poder político em si. Governo é aquele que está ocupando o espaço do Estado e fazendo o Estado funcionar naquele momento. Então eu tenho o Estado brasileiro e o governo da Dilma. Tá? São duas coisas completamente distintas. Então, vamos entender. E por que o Estado? Tá? Porque apenas o Estado tem autoridade, tem autorização para agir em todo o território. Afinal, ele administra pessoas e coisas por meio do governante. Está claro até aí? Então, somente o Estado pode apresentar uma política pública. Né? Isso aí me parece um pouco lógico. O segundo aspecto diz respeito ao seguinte: o objetivo que se deseja atingir. Então, repetindo, o item 1 é Estado, o item 2, objetivo que se deseja atingir. E aí vamos às explicações. Essa coisa do objetivo tem que ter clareza, tá, a respeito disso. Vou tratar aqui, vou dar um exemplo, com certeza 90% de vocês vai pular, 100% vai me xingar, por educação vão ficar nas cadeiras, mas a partir daí a seriedade da aula vai desaparecer, mas vamos tratar de um assunto que eu sei que é absurdamente polêmico, tá? E as pessoas não entendem a lógica disso, e aí eu peço encarecidamente que todos se desarmem, tirem os pré-conceitos, tá? E ouçam primeiro e prestem atenção no que eu vou falar, para depois até descer o sarrafo nas minhas palavras. Tá? Um negócio chamado Bolsa Família. Pessoas falam o seguinte: não, porque isso, que aquilo, que dá dinheiro para vagabundo. Qual é o objetivo do Bolsa Família? Tá? De novo, o objetivo que se deseja atingir. Tá? É tentar minimizar a concentração de renda no país. Tá? Agora, e aí é a parte que ninguém lê, né? Quando você vai ver lá toda a lógica do Bolsa Família. Como é que você combate essa desigualdade? Tá? Criando fórmulas estáveis de aquisição de renda pelas famílias. Como é que você cria fórmulas estáveis de aquisição de renda? Gerando empregos. Aí é lógico, a turma que já estava falando mal lá na abertura, mas Bolsa Família você sustenta vagabundo. Falei, mas é aí que vocês não entenderam o espírito da coisa. Né? Eu dou 60 reais, né? Essa grana fantástica, né? Era 60 reais, deve estar um pouco mais agora. Para isso ou aquilo. Aí digo o seguinte, olha, você para receber essa grana, é por filho e tal, sei lá o quê, ou por número de X de filhos, mas eles têm que estar matriculados na escola. É a primeira regra. Se não tiver matriculado, esquece, você não vai receber grana. Tá? E aí as pessoas estão olhando para essa família que recebeu 60, e eles não são a meta. Tá? De novo, eu quero combater a desigualdade econômica. Para combater a desigualdade, eu preciso criar fórmulas estáveis de renda, para gerar fórmulas estáveis só com emprego. Tá? Aí, muito bem, então eu dei 60 reais à família do Zequinha. Também aí mais 120 para a família do Joca. A Maricota recebeu 240 e aí vamos embora. Só que todos eles, tá? O que eles vão fazer com essa nababesca grana que eles receberam, tá? Com essa fortuna que eles receberam? Eles vão ter que comprar algum lugar, comida, né? Ah, aí é que a brincadeira começa a funcionar. O seu Zequinha, ele tinha uma mercearia lá, coitado, ele vendia para a família da Maricota, né, do Joquinha e tal, e vocês sabem, né, pobre com pobre dá pobre ao quadrado. Então, quer dizer, ele vendia para pobre, também não era pobre também, não tinha muita coisa, não conseguia vender tanto. Só que essas famílias começaram a receber o Bolsa Família. Começaram a comprar mais coisas na mercearia do seu Noca, tá? E aí a mercearia do Sonoca, como começou a vender mais, aí entra a política de Estado e fala, por que você tem que regularizar o seu negócio? Você tá tudo ilegal. Né? Aí ele vai e regulariza.
o negócio dele. Regularizando, ele começa a pagar impostos. Mesmo que seja microempresa, ele vai pagar imposto, né? Na sequência, o que acontece? Então, aí o governo vai distribuir mais Bolsas Famílias na região. Compram mais na mercearia dele, aí ele começa a empregar pessoas, coisa que ele não fazia. E aí, só a título de curiosidade, isso aí é matemático, tá? O Bolsa Família é a reunião de vários projetos sociais do governo Fernando Henrique que receberam esse nome a partir do governo Lula, né? E nos últimos 6 anos, o Bolsa Família é autossustentável. Ou seja, o recolhimento de impostos nas regiões onde se distribui o Bolsa Família é suficiente para pagar todas as bolsas pagas daquelas famílias. Não há um desvio de 1 centavo de recurso do governo brasileiro dos impostos para isso, né? Ele próprio se paga. Essa que é a parte legal do negócio, né? E aí o que acontece? Aí alguém vai dizer, pô, mas tem gente que continua lá sem fazer nada, só recebendo bolsa. Pô, eu sei que isso acontece. Lamentavelmente vai existir esse tipo de problema. Agora tem um outro tanto, que é o que me interessa, que nunca teve carteira assinada na vida, passou a ter. Tem um outro tanto que nunca regularizou o seu negócio e passou a ter um negócio regular. Isso é dado real. Ah, mas na minha cidade não aconteceu em larga escala. Sim, então é sinal que tem algum problema na sua cidade. Porque a média estatística brasileira, isso acontece, tá? Ora, a isso eu posso chamar de uma política pública. Estão entendendo? Eu atingi o objetivo. Eu tinha clareza que somente o Estado poderia resolver, tá? E somente o Estado resolvendo, o que eu faço? Eu deixo claro, eu quero atingir o quê? Tá? Eu quero combater a desigualdade social. Vamos à fala de novo. Vou repetir até a hora que alguém vai acreditar em mim. Para combater a desigualdade social, só se eu gerar uma fonte de renda que seja fixa. E como é que eu faço isso? Só se eu gerar empregos. Eu estou gerando empregos com o Bolsa Família? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Essa que é a brincadeira, né? Lógico que vai ter gente que vai achar o máximo continuar recebendo R$60 por mês e vai, vou ter mais filho. Isso existe? Existe, claro que sim. Estou dizendo que não. Por favor, todos aqui, se não são professores, lidam com o magistério. Alguém aqui tem a inocente crença que todos os nossos alunos estão interessados em estudar ali, na sala de aula? Se alguém acreditar nisso aqui, acredita também em Papai Noel, né? Aliás, se eu acreditar que todos aqui na sala estão interessados na minha fala, eu também vou acreditar em duende. É óbvio que tem gente aqui que não está, por favor. Não... Gente, vamos jogar limpo, tá? Ouro Preto, nunca fui lá, vou passear um pouquinho. Ué, a vida é assim, né? Eu só, mas por que eu tô, então por que eu tô aqui assistindo? Porque se você também nem aparecer aqui, vai pegar mal. Mas efetivamente 100%, não tá. 100% das pessoas que recebem Bolsa Família não vão, entendeu? A gente sabe disso. Mas não é essa pessoa que recebe o Bolsa Família que é a meta. É aí que ninguém percebe. Não é ela, eu quero atingir o dono do comércio. Esse é que me interessa. E esse eu consegui nos últimos 5, 6 anos, repito, o Bolsa Família passou a ser autossustentável. É lógico, e aí só para fechar o exemplo e continuar aqui na nossa explicação, não significa dizer que, então, e o resto, então, a turma que acha que o negócio é ter filho para receber 60 pratas. Não, a gente tem que combater isso. Mas aí já é mais fácil. Olha, quais os casos que estão desvio aqui do negócio? Fulano Beltrano, então vamos ver por que está desviando. Por que realmente o negócio, aquela pessoa entende que o negócio é ter filho para receber 50, 60 reais. Aí vamos combater isso. Mas é uma outra conversa, né? É uma outra história. Também, coisas também que a gente sabe, né? O dinheiro é administrado das prefeituras. Tem prefeitura que desvia a verba. Aí, por favor, senhores cidadãos, né? Cidadãs, vamos combater esse corrupto, né? Também, não combato porque eu também levo um por fora. Então você também tem que ser preso. É outra história, né? Aí, por favor, eu estou falando dentro de uma lógica, né? Também, repito, eu sou cientista político, e inocência é uma coisa que não passa, não existe no meu dicionário. É uma palavra que não tem. Aqui, para ciência política, se eu contar aqui, vocês vão sair agora daqui da sala, que vão se sentir ofendidos.
né? Como é que a ciência política vê as pessoas, mas isso aí é outra história. Bom, então já temos a função do Estado, que é o item 1, já temos, depois você conta aí o que falaram de mim, né? O objetivo que se deseja atingir. O terceiro item, para saber se uma política pública vai funcionar, é o seguinte: verificar os recursos humanos e materiais disponíveis. Item 3, então. Recursos humanos e materiais disponíveis. E aí até a gente pode continuar no exemplo, né? Vou esperar o pessoal anotar. Fica tranquilo, Jorge, que a gente acelera nos últimos... acabou. É uma explicação, agora já era, acabou o tempo. Vamos entender. Aí a gente pode até utilizar esse exemplo agora do Bolsa Família. Eu posso, de repente, descobrir, né? Porque, de novo, primeiro vamos explicar aqui para depois cair utilizarmos o exemplo para estudo, para entendimento melhor. O que é saber recursos materiais e humanos disponíveis? Olha, eu quero aplicar uma política pública X ou Y. Eu tenho gente suficiente para que isso seja aplicado? Eu tenho funcionários públicos lá para que isso seja aplicado? Tenho recursos materiais para que isso seja aplicado corretamente? Né? Se a resposta for sim, então aquela política pública será, de fato, uma política pública. Se a resposta for não, bom, aí de fato eu vou ter problemas. E aí, pegando o exemplo do Bolsa Família, o que a gente pode concluir? Peraí, vou parar, agora eu esqueci que a câmera é fixa ali. Não ia começar a andar, não. Desculpa, esqueci mesmo. O que eu tenho que verificar, por exemplo? Na ideia original, o governo federal teria condição, e isso a gente pode até criticar, tá? Na política Bolsa Família. O governo federal ele teria condição de fiscalizar nos quase 6 mil municípios brasileiros a aplicação do Bolsa Família? A resposta foi não. Tá? Para isso, então, o que fez o governo federal? Repassou a responsabilidade de aplicação e fiscalização aos municípios. Pergunta 2. Os quase 6 mil municípios brasileiros tinha pessoal gabaritado e condição técnica para fiscalizar, aplicar e fiscalizar o Bolsa Família? Não. Então, aí eu já começo a ter a resposta daqueles municípios que o negócio está confuso, né? Porque eu vou ver, né? O cara, ou eu não tenho gente suficiente, ou eu não tenho gente gabaritada. Aí acontece aquele, não, a gente vai lá e manda os computadores para lá, o cara não sabe nem assinar o nome, desculpe a franqueza, né? Como é que vai usar o computador? Vai usar a tabela do Excel, aí começou a ficar engraçado. Não, que já chega e já fala, você usa a tabela do Excel, que já gera automaticamente uma planilha, aí o cara tá olhando e falando, ô moço, o quê? O quê? Aí já começa a ficar bacana. Por favor, eu estou falando em tom de brincadeira, mas não é debochando, não. Isso é real. Quer dizer, aí eu posso dizer que a Bolsa Família errou, não no sentido de uma política pública geral, mas errou olhando esse item 3 para verificar, e não verificou, se existia recurso humano e material disponível em todos os lugares para fiscalizar isso. Então, o que fez o governo foi, olha, a gente joga, tá? Dos quase 6 mil municípios, aí de repente uns 4 mil o negócio vai funcionar mais ou menos bem, e os 2 mil que sobra a gente entrega para Deus. E com um pouco de sorte, dos 2 mil que sobraram, em 1.000 funcionou aos trancos e barrancos por mera obra do acaso, e os outros 1.800 e pouco, aí não, aí realmente está o caos, né? Mas aí quando você olha na média geral, você fala, poxa, então na maior parte funcionou. É mais ou menos assim que reza a cartilha de uma política pública num país de dimensões continentais como o Brasil. Mas isso é um erro, tá? A ideia original de uma política pública é, no item 3, verificar se existem recursos humanos e materiais disponíveis para você aplicar isso. Porque, de novo, gente, eu posso ter, então, o Estado, eu posso ter clareza quanto ao objetivo que eu vou querer atingir. Agora, se eu não tiver recursos humanos ou não tiver recursos materiais, eu não vou realizar aquilo. Então, eu tenho que, antes mesmo de aplicar aquela política pública, eu tenho que criar outra para resolver aquele problema. Está claro isso para todo mundo, gente? Beleza? Bom, por fim,
o item 4. Né? Eu tenho que ter clareza sobre em relação ao segmento social que eu desejo atingir. Né? Clareza sobre o segmento social que eu desejo atingir. Aí, de novo, esperando só o pessoal copiar. Aí a diferença da questão do Bolsa Família, né? A política pública quer atingir o dono da mercearia, não quer atingir o cara pobre, né? Porque o dono da mercearia que vai vai minimizar a desigualdade social, né? Não é os R$60, isso aí é claro que não minimiza desigualdade nenhuma, né? Tem que ser muito lunático para acreditar numa coisa dessa. Então, isso também tem que ser claro, tá? Tem que também ser nítido para o gestor público, né? Ou seja, eu quero atingir o quê? Eu quero acertar o quê? Eu quero chegar aonde? Quais as pessoas que eu quero atingir? Que eu quero resolver o problema? Porque vamos lembrar aquela minha fala inicial, quando eu comecei a falar especificamente de políticas públicas. Eu tenho uma sociedade que é diversa, que é diversificada. Então eu tenho que saber o público que eu quero atingir. Evidentemente, tá, nessas horas, tem os outros públicos, digamos assim, né? Eles não podem se sentir excluídos, né? Evidentemente. O cara vai chegar e falar, pô, mas peraí, mas só fulano ou beltrano? Tá bom, mas só que aí entra uma série de questões, quer dizer, será que aquele fulano ou beltrano que não teria que tá lidando com isso mesmo? Tá? Ou seja, ele precisa acessar aquilo? Em cidades como o Rio de Janeiro, onde eu moro em Niterói, que é no Grande Rio, região metropolitana, qual é a crise que se vive lá, né? Foi a chamada política ligada aos teatros, e principalmente teatros, né? Parte cultural, de uma forma geral, da meia entrada. Então, tem meia entrada para estudante, tem meia entrada para idoso. Se você não é idoso nem estudante, você não vai ao teatro, porque o ingresso lá começa assim com R$120, R$150, um ingresso. Né? Por quê? Porque como o ator, né, ou o músico lá que vai fazer o show, apresentar a peça, ele sabe que ele vai ter que vender tantos ingressos pela metade do preço, ele acaba dizendo, olha, você que não é nem estudante, nem idoso, desculpa, você vai pagar pelos outros. Né? Então, agora, a grande questão está no seguinte, é lógico que eu gostaria, apesar do Jorge falar que eu já atingi a faixa da terceira idade, eu ainda não atingi, entendeu? Lamentavelmente não, mas a grande questão é a seguinte, eu tenho que compreender que qual era a situação anterior. Anterior, o estudante não ia ao teatro, anterior, o idoso não ia também. Tá? Então eu tenho que resolver esse problema. Essas pessoas precisam ter acesso a esses bens culturais também. Né? E aí, lamentavelmente, enquanto eu não crio um mecanismo melhor, eu faço esse tipo de coisa. Eu crio aquilo que muita gente odeia, né, que é o modelo de cota. Mas isso é necessário. Né? De novo, a gente tem que pensar que uma política pública, e aí eu estou pensando lá nesse quarto item, o segmento social sobre o qual a referida ação será aplicada, né? Quem que eu pretendo atingir? Né? Eu tenho que pensar no seguinte, às vezes a situação daquele segmento social é tão complexa, é tão pauperizada, que eu preciso, ainda sob pena em prejudicar os outros, em acudir aquele ali. Tá? Aí não tem jeito. Né? Por favor, aí é uma questão de desculpem, mas o governante, uma das coisas que ele tem que combater é exatamente a desigualdade. Né? Quer dizer, nós estamos lutando aí, desde que mundo é mundo, contra a desigualdade. Quer dizer, e ainda não resolvemos o problema. Né? Então, frente a isso, eu queria, espero que eu tenha sido claro para vocês, nas coisas que falei aqui, mas percebam então que a política pública, ela é uma coisa muito séria, tá? Ela é uma coisa que necessariamente não funciona a partir dos belos olhos de ninguém, ela teria que ter todos esses estudos antes, saber que é só o Estado que vai poder fazer, saber ter clareza quanto ao objetivo que se deseja atingir, saber se tem recursos humanos e materiais ou não, e saber o público que eu pretendo atingir também, tá?
Eu tenho que ter clareza nisso tudo. E ainda assim, de repente, pode não ser 100%. Ainda assim, pode ter algum problema. Tá? Porque não é tão simples gerir uma política pública, não é tão simples aplicar uma política pública. A única coisa que a gente sabe é que essa política pública ela deve combater, de algum modo, os problemas sociais que existem no nosso país. Né? E aí eu queria, não vou pegar um pensador do nosso país, pego um pensador francês, que ele define muito bem, tá, dentro do meu modesto entender, o que deveria ser uma política pública. Eu vou pegar um pequeno trecho do Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau tem um livro chamado Discursos sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens. Né? E no final do livro, ele coloca uma coisa que eu acho que é magnífica, e eu digo sempre, ainda mais para os gestores, né? E aqui eu estou falando para gestores, né? Não nos esqueçamos desse pequeno detalhe. O Rousseau coloca mais ou menos o seguinte, ao longo do livro eu procurei descrever toda a espécie de desigualdade que existe na sociedade, e aí fazendo a distinção da desigualdade natural, das aptidões das pessoas e capacidade, da desigualdade social, que é o que realmente a gente tem que combater. E aí o Rousseau completa, e é contra essa espécie de desigualdade, tá, que a gente tem que mirar todas as nossas ações, porque é inadmissível que uma criança mande num velho, que um imbecil conduza um homem sábio e que um punhado de pessoas nade no supérfluo, enquanto a multidão esfomeada falta o necessário. Quer dizer, a gente aceita tudo, agora essas três coisas não. Tá? Eu espero que vocês, enquanto gestores, comecem a pensar, ou se já não pensam, dessa forma. Obrigado, gente. Desculpe a chatice. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.